Oi galera, Luísa Viotti aqui. E hoje vamos falar de uma série de jogos que tentou ser Tomb Raider. E conseguiu, super bem, conseguiu super. É Uncharted. A gente vai falar de Uncharted. Se você ainda não jogou nenhum dos jogos de Uncharted, você deveria. E não importa qual estilo de jogo você gosta, porque Uncharted tem todos. De uma hora pra outra você pode estar fazendo parkour pelos escombros de uma cidade em ruínas, brigando por sua vida no meio de um tiroteio intenso, balançando em cordinhas que nem um Homem-Aranha da Shopee, fazendo wakeboard na lama, sendo arrastado por um carro em alta velocidade, trocando comentários sarcásticos em um baile de gala e, eventualmente, dirigindo um Jeep cachoeira acima e ladeira abaixo. Ufa! Se você achou que isso parece mais com um filme do que com um videogame, você achou certo. Nathan Drake é provavelmente o filho perdido de Indiana Jones com John McClane. E foi por isso que a Naughty Dog criou Uncharted. Inovar a maneira como enxergamos os videogames, com gameplays relativamente curtos e histórias altamente envolventes, personagens cheios de carisma e mecânicas de jogo que constantemente vão te deixar pensando: eita, já acabou a cutscene, sou eu mesmo? Eu que tô controlando? Fudo! Muito bem, então vamos aprender aqui tudo sobre Uncharted? E quando eu digo tudo, é claro que eu estou falando na verdade de um resumo esdrúxulo sobre os jogos, explicações superficiais sobre uma produção incrivelmente elaborada e uma crítica extremamente rasa sobre o filme de 2022 para combinar com o roteiro e atuações extremamente rasas do filme de 2022. Então, se pendura no botão de like e balança nele até alcançar o de se inscrever nesse canal para conquistar o secret que tá faltando para você desbloquear o modo cabeção do YouTube. Bora pro vídeo? Você acredita que Nathan Drake quase foi o Jack de Jak and Daxter? Tudo começou quando a Sony, animada com as 12 milhões de cópias vendidas de Jak and Daxter 3, decidiu que queria mais um jogo do mesmo tipo, só que com personagens mais reais para estrear o novo PlayStation 3. Mas aí a galera da Naughty Dog percebeu que fazer um personagem com orelhas gigantes e cabelo verde ser realista ia ser um pouquinho complicado. Um dos roteiristas, Josh Scher, era apaixonado por Indiana Jones e sugeriu algo na pegada dos filmes. Foi aí que surgiu a ideia inicial de Uncharted, que na época se chamava Projeto Big. Bom, justamente porque os planos que eles tinham eram tão ambiciosos que provavelmente não caberia um nome menos pretensioso. Quem comandou toda essa operação foi uma mulher sinistra chamada Amy Hennig. Ela criou, dirigiu e escreveu a série com a ajuda do próprio Josh Scher e do nosso querido amigo que adora torturar personagens amados, Neil Druckmann. A Amy participou da roteirização de todos os Uncharted, exceto do 4, que ficou nas mãos de Neil, o que explica a gente terminar esse jogo emocionado e com vontade de abraçar nossos familiares. A primeira versão de Nathan Drake era bem diferente. Para começar, ele era muito mais palhaço e a sua aparência era inspirada no Johnny Knoxville. Sim, aquele Johnny Knoxville do Jackass. Mas a Sony resolveu, graças a Deus, se afastar do estilo cartunesco, deixando o personagem mais realista, bonito e sarcástico. E quem era o bonitão sarcástico que estava bombando nos anos 2000, que claramente não serviu de inspiração pro Nathan Drake? I think you have me confused with somebody else, pal. Qualquer semelhança é pura coincidência. Afinal, a Naughty Dog nunca usaria a aparência de um ator famoso para um dos seus personagens sem a autorização deles. Mas ter um personagem bonitão, sarcástico e realista não seria o suficiente se não tivesse alguém incrível para interpretá-lo. Foi aí que entrou em cena Nolan North, um ator de voz espetacular que venceu uma disputa entre mais de 20 atores para interpretar o Nathan. Nolan é o verdadeiro responsável por todo o charme e humor de Nathan Drake, improvisando tanta coisa genial durante as gravações que a equipe de desenvolvimento só não assassinou ele pelos atrasos na edição, porque 1. Era crime, 2. Estava hilário, 3. Eles estavam ocupados trabalhando até tarde, até nos finais de semana para poder cumprir os prazos. Além disso, Nolan não só tinha a voz perfeita para o papel, mas também as habilidades físicas necessárias. E isso era super importante porque Uncharted foi o primeiro jogo da Naughty Dog que utilizou completamente a tecnologia de motion capture. Eles precisavam de alguém que desse conta de atuar e fazer todas as acrobacias sem parecer o Bob Esponja no meio do tiroteio. Só lembrando aos executivos de Hollywood, que eu sei que estão assistindo esse vídeo, que o sonho da minha vida é fazer mocap. E eu já fiz balé. Apesar de ter sido lançado oficialmente só em 2007, o jogo foi apresentado ao público pela primeira vez em 2006, sendo inevitavelmente comparado a Tomb Raider, ganhando inclusive o apelido carinhoso de Dude Raider. Gente, é um apelido tão maravilhoso que eu faço questão de continuar usando até hoje. Dude Raider. Bom demais. Porém, nem tudo foi diversão e apelidos criativos. O desenvolvimento de Uncharted foi um verdadeiro pesadelo para os desenvolvedores, com prazos apertadíssimos e gente se demitindo quase que semanalmente. Para você ter uma ideia, o próprio Scher contou que uma das fases mais épicas do primeiro jogo, aquela em que Drake dirige um jet ski enquanto inimigos atiram feito malucos e você precisa ficar desviando de bombas, foi completamente criada e finalizada em menos de um mês. E honestamente, isso explica perfeitamente bem porque essa fase é uma das piores experiências que eu já tive com o videogame. Sério, eu tenho estresse pós-traumático até hoje por causa das bombas.
Além de 5 jogos principais, Uncharted tem quadrinhos, um livro chamado Uncharted: O Quarto Labirinto, minigames e até um jogo de cartas chamado Uncharted: Fight for Fortune, que absolutamente ninguém sabia da existência. Mas nesse vídeo vamos falar só da história principal, senão a gente ia ficar aqui até o lançamento do PlayStation 9. Uncharted: Drake's Fortune, 2007. Acompanhado pela jornalista Helena Fisher, Nathan Drake recupera o caixão do seu suposto antepassado, o famoso explorador Sir Francis Drake, descobrindo um diário com pistas sobre a lendária cidade de Eldorado. Afinal, é muito mais legal ganhar de herança um mapa do tesouro e uma promessa de aventuras do que 8 Tupperware e um terreninho em Cajazeiras. Fica a dica, família. O diário leva Nathan e seu mentor, Sully, a uma ilha misteriosa. Lá eles descobrem que Eldorado não é uma cidade dourada, mas sim uma estátua macabra que transforma as pessoas em zumbis monstruosos. Como se isso não fosse o suficiente, Nathan enfrenta piratas modernos, mercenários gananciosos, escaladas acrobáticas e enigmas antigos que te fazem questionar o porquê que essas sociedades centenárias se dedicaram tanto para criar esses ambientes irados de exploração. Pode não ser o ápice da franquia, mas ainda é um jogo super divertido e também o ponto de partida que nos apresenta ao mundo de aventuras cinematográficas de Nathan Drake. Uncharted 2: Among Thieves, 2009. Nathan Drake está de volta e agora em busca de Shambhala, a mística cidade perdida no coração do Himalaia. O jogo começa da maneira mais irada possível, com Nathan pendurado em um trem destruído prestes a despencar de um penhasco. Nesse jogo, Nathan precisa se unir a antigos conhecidos e novos aliados, como a intrépida e sensuane exploradora Chloe Fraser, que juntos vão precisar impedir o vilão mais clichê do mundo, Zoran Lazarevic, de conquistar seu objetivo igualmente clichê de obter a imortalidade. A missão de Nathan envolve encontrar a lendária pedra Chintamani, que estaria escondida na cidade perdida. O problema é que, para chegar até a pedra, Nathan precisa enfrentar um exército de homens Yeti bombados de whey de imortalidade. Drake termina explodindo a cidade ancestral de Shambhala para conseguir fugir em segurança. Explodir cidades ancestrais acaba virando algo recorrente na vida do Drake para o desespero de todo mundo com diploma de história. Esse jogo aprimora tudo o que o primeiro fez. Os tiroteios são mais dinâmicos, as sequências de ação mais cinematográficas e as locações são variadas e deslumbrantes. E eu preciso destacar aqui a icônica fase do trem em movimento, onde Drake enfrenta inimigos enquanto o cenário literalmente desmorona ao seu redor. Além disso, Uncharted 2 finalmente introduziu à franquia um sistema de furtividade, que eu nunca fiz questão de utilizar e só descobri a existência porque estava pesquisando para esse vídeo. Em resumo, Uncharted 2 Among Thieves eleva a franquia a um novo patamar, sendo considerada por muitos o melhor jogo da série. Uncharted 3 Drake's Deception, 2011. O foco dessa jornada é a busca pela lendária cidade perdida de Ubar. Guiados por pistas deixadas por Sir Francis Drake, Nathan e sua equipe enfrentam uma sociedade secreta liderada pela enigmática Catherine Marlowe. Ao longo do caminho, o jogo nos leva por locais exóticos e perigosos, desde castelos franceses em chamas até cidades sírias repletas de armadilhas. Em uma das sequências mais memoráveis, Nate é drogado, depois atravessa uma cidade completamente chapado, então é sequestrado e levado para um navio onde ele desce a porrada em 300 piratas no meio de um cemitério de barcos, invade um navio cruzeiro, naufraga o negócio com ele ainda lá dentro, mas consegue escapar por pouco, para logo em seguida se infiltrar num avião cargueiro e fazer ele explodir em pleno voo, fazendo com que ele precise cair na porrada com os capangas mais determinados da história nos escombros de um avião em chamas durante uma queda livre. Ufa! Esse é definitivamente o jogo mais frenético da franquia. Mas não é só de ação que vive Uncharted 3. O jogo também aprofunda a relação entre Nate e Sully, mostrando como eles se conheceram e construíram essa parceria improvável. Também exploramos o desenvolvimento da relação de Nate e Helena, que começaram o jogo divorciados e terminaram juntos, reatando uma relação logo após destruir outra cidade ancestral de valor inestimável para a humanidade. Claro. Uncharted 4 A Thief's End, 2016. Em Uncharted 4, Nathan está finalmente aposentado, vivendo tranquilamente uma vida comum com Helena, jogando videogame no sofá e lidando com o pior vilão de todos: os boletos. Mas essa tranquilidade dura pouco, porque do nada aparece Sam Drake, o irmão perdido que Nate tinha esquecido de mencionar até agora. Sam arrasta Nathan de volta para a ação a fim de procurar o lendário tesouro do pirata Henry Avery, enfrentando desafios em locais exóticos da Itália, Escócia e Madagascar, até chegarem à fantástica ilha perdida de Libertalia. No caminho, eles cruzam com Rafe Adler, um vilão obcecado por fama, e Nadine Ross, líder de um exército paramilitar particular. Esse é o capítulo mais emocional da franquia, com uma narrativa que explora
explora temas de família, obsessão e sacrifícios. Nesse jogo, voltamos ao passado para jogar uma fase super marcante, onde Nate, Sam e Rafe se infiltram numa prisão panamense e precisam escapar após uma confusão terrível acontecer, fazendo que durante a fuga, Sam receba um tiro, até onde parecia fatal, e Drake precise deixar seu irmão para trás. Esse momento é especialmente traumático, porque o jogo também te leva para o passado dos meninos, o que nos ajuda a solidificar essa relação com esse personagem que chega de gaiato só no quarto jogo. Além de explorar a relação com seu irmão, o relacionamento entre Nate e Helena é aprofundado, mostrando os conflitos de um casal tentando equilibrar o amor e o anseio por aventuras. Praticamente o que eu vivo aqui em casa, porque eu gosto de sair de qualquer festa antes mesmo de ter chegado e meu marido é o maior inimigo do fim conhecido na humanidade. Além disso, o jogo tem algumas das fases mais impressionantes já feitas, como aquela perseguição em Madagascar, onde você destrói alguns milhões de dólares em propriedade pública enquanto dirige um jeep desgovernado pela cidade. Em Uncharted 4, os cenários são relativamente mais abertos, permitindo diferentes abordagens, seja na furtividade ou na pancadaria. O jogo também introduz novas mecânicas, como o uso de um gancho, que foi copiado por todos os jogos que saíram logo em seguida. E uma coisa que eu aprovo e incentivo, na verdade, gente, mais jogos deviam ter ganchos, por favor. Overcooked, gancho. Você precisa muito de um gancho. O final de Uncharted 4 fecha a história de Nathan de maneira perfeita, com uma despedida carinhosa e um descanso muito merecido para essa família tão querida de aventureiros intrépidos. Uncharted The Lost Legacy, 2017. Nesse spin-off, pela primeira vez, Nathan Drake tira umas merecidas férias, afinal os dublês virtuais também precisam descansar. Em seu lugar, temos Chloe Fraser, que volta após ter roubado a cena de Uncharted 2 e 3, e Nadine Ross, a ex-vilã do jogo anterior. Juntas, elas vão pra Índia atrás da presa de Ganesh, um artefato perdido que obviamente envolve muito mais perigo e destruição do que elas imaginavam. Esse jogo mostrou que Uncharted pode funcionar sem Nathan Drake, e que personagens femininas podem carregar uma história cheia de ação e humor. Alô, Lara! O destaque aqui vai para as interações divertidíssimas entre Chloe e Nadine, além de puzzles muito criativos que vão testar a sua paciência e a sua habilidade de xingar a TV. É um excelente jogo que expandiu o universo Uncharted e, pessoalmente, eu mega curtiria jogar mais aventuras com elas. Em 2022 foi lançado o filme de Uncharted, e foi um negócio tão genérico que eu sinceramente nem me lembro se eu cheguei a desgostar do filme. Eu acho que foi ok, mas nada demais. Provavelmente o maior mérito de Uncharted, o filme, foi de realizar a pior escolha de elenco possível. Escalar o Tom Holland pro Nathan Drake foi o equivalente de escalar o Sylvester Stallone pra fazer a live action da Dora Aventureira. Não bastasse isso, os produtores ainda tiveram a audácia de escalar o Mark Wahlberg pra fazer o Sully. Eles nem deram um bigode pro cara, gente. E claramente também não deram um roteiro, porque o Mark tá o quê? Fazendo nada similar ao Sully dos jogos. A história desse filme foi inspirada na série de Uncharted como um todo, e não num jogo específico, pegando vários elementos de todos os jogos. Apesar das críticas, o filme fez muito sucesso nas bilheterias e um segundo filme já foi confirmado pela Sony, apesar de não termos nenhuma previsão de data de lançamento ou de início das filmagens, ou se Mark Wahlberg vai ter um bigode. Uncharted não só foi um sucesso, ele literalmente redefiniu o que significa jogar videogame. Ao colocar a narrativa no centro das atenções e criar personagens dignos de filmes, Uncharted abriu as portas para jogos como The Last of Us e os novos God of War, mostrando que dá pra jogar videogame e chorar ao mesmo tempo, sem ser de ódio quando como você tá jogando algum Souls-like, é claro. Aqui eu vou me exceder e afirmar que, tirando um problema ou outro no primeiro jogo e esquecendo praticamente todas as boss fights que eles já fizeram, Uncharted é uma série de jogos perfeita. Sua jogabilidade cinematográfica faz seus títulos serem extremamente divertidos e envolventes do início ao fim, sem desperdiçar um minuto do seu tempo coletando 20 conchas para poder criar uma cor de blusa diferente para o seu personagem. E num cenário em que todos os jogos de videogame modernos se empenham em criar mundos abertos, a série Uncharted tem a coragem de apresentar jogos em linha reta. Assim, não é Tomb Raider, né? Mas deu bom. Deu bom. Fui.